E aí, bitcoinheiros e bitcoinheiras, esse episódio eu conversei com o Paulo Fux, ele é um dos criadores do Tapa da Mão Invisível, podcast sobre liberdade incrível, recomendo todo mundo conferir esse podcast, quem ainda não conhece. Eles abordam lá o tema Bitcoin, mas não só isso, eles abordam bastante outros temas que envolvem liberdade em geral, como economia e política, de altíssimo nível, recomendo vocês conferirem. E obviamente nosso papo também foi de altíssimo nível, como não poderia deixar de ser, né? Como não poderia deixar de ser. E é isso, pessoal, espero que vocês gostem, aproveitem aí o episódio e se inscrevam no canal no YouTube, se inscrevam na minha newsletter. Deixem seu like, comentário e é isso. Obrigado pela audiência e até a próxima. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos Bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus Bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas. Começando mais um 21 milhões. Nesse episódio eu tenho o prazer de receber o Paulo Fux. Ele é um dos dois integrantes aí, dois hosts do Tapa da Mão Invisível, podcast sobre sociedade, economia, libertarianismo. É um prazer receber você, Paulo. Obrigado por ter aceitado o convite. E vamos bater um papo aí, tenho certeza que vai ser super divertido. Maravilha, eu que agradeço o convite, uma honra, adoro falar de Bitcoin e gosto muito do teu podcast, João, já ouvi vários episódios, então é isso aí, vamos falar de Bitcoin porque o Brasil precisa. Boa, boa, boa. Cara, para começar, eu queria ouvir um pouco da sua história. Como que você virou um libertário? Como que você entrou nessa toca do coelho aí? E, enfim, vamos daí. Depois eu te pergunto mais sobre o Bitcoin, sobre o seu Tá. projeto. Beleza, então, em resumo, aqui no Rio Grande do Sul, eu moro em Porto Alegre, existe o Fórum da Liberdade, que é um evento organizado pelo IEE, Institutos de Estudos Empresariais. O IEE é uma instituição que nasceu em 1984, se eu não me engano. Ela é uma organização voltada para a formação de lideranças empresariais que prezem valores de liberdade. E é uma das instituições clássicas aí do chamado movimento liberal brasileiro. E organiza desde 88, acho que foi o primeiro Fórum da Liberdade. E desde então, todo ano, eles fazem em abril um evento, então, que é o Fórum. O Fórum é um evento de discussão de ideias e especialmente de trazer um pouco das ideias liberais para o Brasil. Então, o pessoal que fundou o IEE já enxergou isso lá no início, que realmente falta liberalismo no Brasil. E por que eu estou contando isso? Porque o meu tio foi presidente do IEE e desde que ele foi presidente lá no final dos anos 90, eu recebi todo ano, ele convidava para ir no fórum e eu fui no Fórum da Liberdade vários anos e enfim, era adolescente ainda e tal, mas era um momento que eu tinha contato com as ideias de liberdade, digamos assim, no Brasil. A partir do momento que eu virei empresário e já estava formado na faculdade, eu fiz faculdade de economia na PUC-RS, é uma faculdade majoritariamente keynesiana, com toques pitadas de marxismo, porque tem duas cadeiras de economia, pelo menos tinha na minha época, economia política 1 e 2, que é basicamente a vida do Marx, as ideias do Marx, e o resto é keynesianismo. Eles citam o Friedman, no primeiro semestre em História do Pensamento Econômico, mas fora isso, escola austríaca, então acho que eu nunca ouvi nenhuma referência ao Hayek, que é o mais conhecido pelo Né? pessoal mais, né, mainstream. E quando eu me formei na economia, eu me formei assim desgostoso, sabe? Tipo, eu disse,
esse negócio aqui, olha que porcaria. Eu não sabia exatamente por quê, mas me dava. Enfim, eu não gostei nem um pouco do curso e sentia que tinha algo errado na minha visão e eu não sabia dizer exatamente o que que era. Porque todas aquelas vezes que eu fui no Fora da Liberdade, eu recebi livros de presente, e sempre deu livros e tal, material de estudo, mas eu nunca tinha lido nada mais profundo, tinha vagabundeado. Sei. E, em resumo, eu não tinha virado um liberal ainda. O meu contato com o liberalismo eram essas ideias que tinham sido expostas, mas eu não tinha entendido muito a fundo, tinha visto, bom, isso é interessante, mas em resumo, eu não tinha entendido liberalismo, né, muito menos libertarianismo. E eu já tinha um preconceito muito grande com o comunismo, porque quando eu era criança, minha família morou nos Estados Unidos por um ano, Aham. e isso foi em 98, e daí meus pais, eu ouvia no colégio enfim, na comunidade, por qualquer lugar, sempre se estavam muito, né, Guerra Fria, e daí eu perguntei para meu pai o que que era Guerra Fria. Ele explicou, não, Paulo, isso é Guerra Fria era como se fosse um gigantesco estudo natural de dois modelos de sociedade, um de cima para baixo e outro de baixo para cima, um onde o comando vem a partir do Estado e outro a partir do momento que as pessoas decidem, né, fazer o que elas querem voluntariamente e tal. E a sociedade que não tinha esse comando de cima para baixo ganhou, que é os Estados Unidos. E daí, beleza. Então, eu tinha entendido desde cedo que o comunismo não fazia muito sentido pelo dado histórico, e daí, uh, conforme eu fui amadurecendo e fui vendo que é uma questão simples de ver que o comunismo não só não dá certo, como ele geralmente mata bastante gente Não. buscando o seu mundo ideal, né? Então, bom, eu falei tudo isso por quê? Porque quando eu me formei na faculdade de economia, desgostoso, pensei, rale-se, o que eu precisava era de um diploma para seguir minha vida. E foi em 2012, eu estava de férias na praia e eu vi um programa do Bill Maher, que é o Real Talk, o Real Sei. Time of Bill Maher, uma Comediante que coisa, tem um comediante talk show, né? esquerdista, Sim. exatamente, que é esquerdista e o talk show dele é meio tipo político, eles discutem Ah, assuntos ah. políticos. E eu vendo aquele programa, eles geralmente chamam os convidados, assim, e veio um cara chamado Nick Gillespie, que participou de uma mesa redonda de discussão. O Nick Gillespie era o editor-chefe da Reason Magazine, que é uma revista liberal bem famosinha nos Estados Unidos, desde a década de 70. Pô, e o cara, ele dominava qualquer assunto que eles entravam. Ele tinha dados de cabeça, ele sabia, ele explicava logicamente por que os argumentos dos outros caras, que eram geralmente mais à esquerda, estavam errados. E daí eu Aham. pensei, pá, que legal isso. E daí eu comecei a entrar na Reason. E daí eu comecei a descobrir mais de liberalismo, comecei a entender um pouco mais e conectar com aquelas ideias que eu tinha ouvido lá no Fora da Liberdade. A partir de final de 2012 para 2013, eu entrei no IE como empresário, enfim. O IE é em Porto Alegre, mas tem outras instituições do tipo ao redor do Brasil, que são chamadas IFL, Institutos de Formação de Líderes, são bem similares, e fazem a mesma coisa. A ideia é formar lideranças empresariais, no caso de IFL, Uhum. lideranças mais amplo senso. Mas, em resumo, eu entrando no IE, o IE é uma escola de liberalismo. A gente tem um ciclo de formação, tem que estudar bastante, tem que discutir ideias, tem que fazer resenhas. E daí eu me aprofundei de vez no liberalismo e, na real, deu 6 meses eu virei libertário. Porque eu enxerguei que o liberalismo é realmente transformador. Ele transformou a humanidade para melhor, inegavelmente. É uma filosofia política, né? Mas ela tem uma falha muito grande na minha visão, que é ela dá permissão para o Estado, ela enxerga o Estado tendo alguma função. E, ao meu ver, o Estado tem pela sua natureza, de depender da coerção e da capacidade de taxar as pessoas e obrigá-las a fazer o que ele quer, de certa maneira, não? Pelo menos de roubar o dinheiro das pessoas, o Estado tem essa prerrogativa, o monopólio da coerção e da violência. Isso é, uma ver, é a explicação mais óbvia de por que o Estado sempre cresce. Porque ele não depende, não é um teste de mercado, onde se tu não gosta da empresa, simplesmente não consome mais. Uhum. Não interessa se tu gosta do Renan Calheiros, do Bolsonaro, do Lula, do STF, tu vai pagar e deu, eles vão ter lagosta e tu não tem o que fazer. Sim. Vota que muda. Então isso para mim me parecia muito, enfim, não me parecia não me parecia um sistema perfeito, digamos, e não que vá ter um sistema perfeito, mas
na teoria, tu já tem um sistema falho, eu já acho um indício ruim. E lendo Rothbard, ao meu ver, eu recomendo ler um Rothbard, abre a cabeça, né? Então, em resumo, foi isso. Foi essa minha jornada. Depois do IEE, eu me formei como socialista. Hoje eu sou conselheiro deliberativo do IEA, mas sou associado honorário, não tenho mais nenhuma função dentro do IEA, digamos. Porque o IEA é uma instituição para jovens lideranças, são pessoas que estão se formando dentro do IEA, elas terminam fazendo Fora da Liberdade, participando da diretoria, e daí, se cumprir todos os pré-requisitos, elas se aposentam. É o meu caso. E eu fiquei, só que é uma cachaça. Liberalismo e libertarianismo, para mim, é apaixonante, assim, porque eu enxergo como sendo a solução dos problemas da sociedade brasileira e que não é, ninguém sabe. Hoje mesmo, hoje que tem bastante gente que sabe, pouca gente sabe. E a partir disso, que daí alguns anos depois nasce o Tapa da Mãe Invisível. Pô, legal, obrigado. Pô, você já contou bastante coisa aqui interessante, tô até anotando algumas coisas para voltar em alguns pontos. Mas isso você falou então foi 2012, né, que você caiu nessa toca do coelho e começou a ler os austríacos aí. E Uhum. você e você até comentou que o Rothbard é o seu favorito. É, não sei, queria que você pudesse explicar um pouco mais, assim, por que o Rothbard, não o Mises ou o Hayek ou Uhum. outros autores aí. Deixar bem claro, eu sou fãzaço de carteirinha do Hayek e do Mises. Eu acho que são espetaculares e o Rothbard escreveu o que escreveu, e, enfim, porque ele foi a sequência do Mises, né? E ele tinha esse. A gente sempre vai construir algo em cima daquilo que já foi feito antes, né? Então, tu tem que ter uma base para tu poder desenvolver uma metodologia, tu tem que ter alguma coisa anterior, sempre, a não ser que tu esteja na idade da pedra. Então, o Rothbard, por causa do PNA, por causa da ideia do anarcocapitalismo, por causa da ideia da supremacia do indivíduo, que não é só, obviamente, libertarianismo, né? O liberalismo também prega que o indivíduo é o centro, é o individualismo metodológico, né? De que o indivíduo é o centro do negócio. Tu não pensa em coletivos, tu pensa no indivíduo, nos incentivos relacionados ao indivíduo. E mas o Rothbard, porque a questão da autopropriedade do Rothbard eu acho sensacional, que é a ideia de que tu é dono de ti mesmo, né? Portanto, tudo que deriva a partir da tua autopropriedade é o que resulta no sistema político, né? É uma explicação não religiosa para o direito natural. Eu não sou a pessoa que acredita em Deus, enfim, em religiões. Mas a ideia tipo, para mim faz sentido a gente pensar, que, olha, cada um é dono de si mesmo. A tua propriedade, o limite da tua propriedade é o limite da tua autopropriedade e das coisas que derivam dela, teu trabalho, tua casa, enfim, tuas posses, né? E o limite óbvio é onde começa a autopropriedade alheia. Não é muito difícil de presumir. Não que isso seja, talvez, eu acho que seria muito bom o mundo funcionar assim, mas eu não acho que isso tem que ser aplicado de cima para baixo no mundo. Eu acho que o que eu gostaria como anarcocapitalista é a ideia de que a gente possa, né, se desligar do sistema Fiat, se ligar do sistema, permitirem a gente construir uma cidade privada e liderar pelo exemplo, em vez de ficar tendo que consertar a nhaca que a gente está aqui no meio. Mas, enfim, então o Rothbard, especialmente por essa questão da autopropriedade e do libertarianismo. Assim, o PNA eu acho que é um argumento muito sólido. Não é perfeito, mas é sólido. E o Mises é o meu segundo predileto. Eu acho que ele talvez seja mais. Eu acho que ele é mais genial que o Rothbard, mas ele mas realmente ele é um liberal clássico, abertamente, não é um libertário. E só por isso, assim, mas em termos de ser fã, eu sou fã dos dois demais. O Hayek um pouco menos, mas o Hayek também era o gênio. Esses caras eram fora de série. A vida do Mises é inacreditável, inacreditável. O cara ser perseguido pelos nazistas. Só um parêntese na história. O que aconteceu, né? Quando ele estava fugindo, quando deu a invasão nazista à Áustria e tal, ele já não estava na Áustria, ele estava, se eu não me engano, ele estava na Suíça. Daí os nazistas exigiram a entrega dele por parte do governo suíço, né, que era neutro na Segunda Guerra Mundial, e ele fugiu com a mulher Mas calma, exigiram a e entrega dele, mas ele por que queriam a cabeça motivo? dele, Por que ele era tão porque ele é importante assim? por,
Porque ele era um liberal que falava mal dos nazistas, explicava por que que o regime nazista Entendi. era um regime ruim. Tira um calarem. E ele tinha um posicionamento, né, como um liberal, dizendo que aquilo ali era um absurdo. Então, Aham. o que acontece, todos, não foi só ele, né, o Hayek, todos eles fugiram. A Viena, da Áustria tinha lá em Viena, quando era a capital ainda do Império Austro-Húngaro, tinham as mentes mais brilhantes, talvez no mesmo momento, numa mesma cidade, estavam em Áustria em 1900. Tem uma nota de rodapé do livro do Democracia, o Deus que Falhou, do Hoppe, que ele fala sobre isso, ele cita todos os caras que tinham naquela cidade, naquela época. Então, tipo, era muita gente brilhante, e elas todas tiveram que fugir, né? Porque uma sociedade autoritária não permite vozes independentes pensando e se expondo e tal. Em Claro. resumo, o Mises fugiu da Suíça, ele fugiu num transporte, sendo, tipo, fazendo rotas pelo interior da França e tal, para não ser pego pelo regime nazista, e pegou, tipo, o último barco antes de os nazistas tomarem completamente a França, ele pegou o último barco para os Estados Unidos. E teve que, aos 64 anos de idade, se não me engano, ele teve que aprender a falar inglês, teve que pegar um trabalhozinho chumbrega que um liberal nova-iorquino que trabalhava, que era apoiador da FIA, Foundation for Economic Education, conseguiu para ele na universidade, eu não me lembro qual que era, mas enfim, era uma universidade, um cargo assim mega inferior, e ele era o Mises, ele já tinha escrito uma versão anterior do Ação Humana, né, que ninguém conhecia nos Estados Unidos. Então, tipo, o cara teve que reconstruir a vida dele a partir na terceira idade, né, e Sei. nunca reclamou, nunca falou nada, nunca disse, que injustiça, eu era para ter sido, sabe? Não, ele ficou feliz pelo esforço que ele fez de tentar transformar a sociedade, e mesmo lá nos Estados Unidos, na terceira idade, ele foi lá e traduziu Ação Humana, continuou escrevendo, continuou produzindo conteúdo. Então, o cara, assim, fora de série, inacreditável. Então, eu sou muito fã dele também. Mas é isso, Incrível. só por causa do libertarianismo que eu gosto mais do Rothbard, um pouquinho mais. Pô, legal. Pô, incrível. E será que você conseguiria indicar não uma obra-prima de cada um desses dois, mas talvez um texto ou ensaios mais introdutórios que você acha que é um bom começo para quem quer saber mais sobre Claro. cada um dos autores? Bom, o mais básico assim do Mises, que vale a pena porque é muito fácil de entender, é as 6 lições, né? Esse livro eu acho que é meio que obrigatório para quem gosta de escola austríaca, porque ele é muito simples, ele vai direto ao ponto e é muito, eu acho que transformador assim. O Mises tem uma obra muito extensa, né? Se tu quer ler sobre o liberalismo, tem o liberalismo dele. Ele tem livros sobre tem de burocracia, ele tem inúmeros livros, mas eu acho que assim, para introdutório eu iria com esse da As 6 lições. Ele tem a Sociedade Aberta aos Seus Inimigos, não, esse é do Popper. Ele tem um outro que eu me esqueci agora o nome. Tá, um Vai minutinho, lá, que vai eu lá, já vai te lá. digo, peraí. Ele tem o Livre Mercado e Seus Inimigos. Esse é o Boa. livro do Mises, outro que é introdutório, que é legal. Do Rothbard, o do Rothbard, eu acho que para quem quer começar a entender um pouco de libertarianismo, anarcocapitalismo, mas quem quiser tomar, sabe, a pílula vermelha. É o início da pílula vermelha para tu entender como é que funciona o sistema, é a Anatomia do Estado. A Anatomia do Estado é um livro panfletário, né? Ele não é um livro que vai estar cheio de citações e tal, mas ele é um livro que trabalha a lógica. Ele diz, o Estado é o monopólio da violência, da coerção, logo, as ações que o Estado toma elas estão, obviamente, elas são ações que não têm não são necessariamente ligadas ao incentivo individual. Elas são aquilo que o cara que está tomando a decisão toma. É isso, não interessa se tu gosta ou não. E daí, a partir disso, ele começa a explicar melhor o sistema, como é que ele funciona. Eu acredito que tem episódio do Tapa sobre isso, sobre esse livro. Mas o melhor livro do Rothbard, especialmente para quem gosta aí, que nem a gente, de sistemas econômicos, é O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro. Esse livro olha, eu indico sempre, sempre. Todo mundo que não conhece nada de escola austríaca, não entende nada do sistema financeiro, eu gosto de indicar esse livro porque é um tapa na cara, assim, sabe? Tipo, ele Sim. demonstra como é que foi a transição do sistema padrão ouro para esse sistema. Um trabalho que, ao meu ver, depois o Amus fez melhor ainda no padrão Bitcoin.
Mas antes de ler o padrão Bitcoin, eu acho legal a pessoa ler o que o governo fez com o nosso dinheiro, porque mostra como eles simplesmente roubaram a população ao longo dos últimos séculos aí, através de inflação e através do sistema Fiat. Então, Perfeito. esses aí são boas traduções. Do Hayek, para quem gosta, para quem já estudou mais, porque não é um livro fácil, o Hayek não escreve fácil, mas é um livro que eu acho muito importante, é O Caminho da Servidão. Ele Uhum. tem alguns capítulos nesse livro que são simplesmente brilhantes, que nem Porque os Piores Ascendem ao Poder é um dos capítulos. E ele explica ali, tipo, porque o cara, em resumo, o cara que é o pior, ele é o melhor mentiroso, ele é a pessoa com menos escrúpulos. E num sistema onde a pessoa consegue ascender através da lábia, através da mentira, que é o sistema político permite isso, né? Não é que nem no Ah, mercado, se teu produto não entrega, no longo prazo tu não vai ter clientes. não. Agora, se tu tá na política e tu consegue ludibriar as pessoas e mentir, que nem agora a gente está vendo na nossa Claro, pré-campanha aí, os caras exato. vão lá, falam o que querem, não interessa. O Lula Sim. é um gênio da política. Ele fala ele tenta agradar todos os campos. E todo mundo. Eu vi ele falando até em Deus outro dia. Ainda, né? Tipo, o cara tá atacando para todos lados. E é isso, não interessa se as ideias são contraditórias, se ele não está sendo honesto intelectualmente, porque a gente não tem como acompanhar a quantidade de mentiras que essas pessoas dizem em todas as entrevistas que elas dão ao redor. Exato. Então, é muito difícil. Então, o mentiroso, ele cresce mais rapidamente, ele tem benefício, né, uma vantagem comparativa em relação aos outros. E é por isso que esse caminho da servidão é muito bom, também para demonstrar, especialmente para aquelas pessoas que são mais crentes em social-democracia, como é que um sistema social-democrata pode levar a uma ruptura, né? Pode ser internamente ser demolido através da demolição das instituições. E eu acho um baita livro também, mas de novo, o Hayek dos três tem uma diferença de metodologia assim, e da própria dentro da escola austríaca de quais são digamos, as origens de pensamento que cada um segue entre o Mises e o Hayek. E o Hayek segue uma linha um pouco diferente da do Mises, e ele não escrevia tão bem em inglês. Então o livro é bem truncado, é bem chato em algumas partes, assim, mas vale a pena. Interessante, interessante. Cara, curioso você falar do Anatomia do Estado e o que o governo fez com o nosso dinheiro, porque esses dois livros eu acho que foram os únicos dois livros de economia austríaca que eu li antes de descobrir o Bitcoin. E eu lembro que conforme eu fui descobrindo o Bitcoin, eu fui lembrando exatamente que eu tinha lido esses dois livros e que se encaixava com tudo que eu estava aprendendo. É, enfim, curioso isso. Mas aí eu vou aproveitar o gancho para a gente começar a falar de Bitcoin. Queria entender como é que isso caiu na sua vida aí, porque pelo que você está falando, você tinha caído no buraco do coelho da economia austríaca e desses pensadores antes de aprender sobre o Bitcoin e de saber o quão o Bitcoin era transformador para o mundo. Então como é que foi? Como que você chegou no Bitcoin? Perfeito, cara. Então, sabe aquela. Eu não lembro quem é que qual é o autor Bitcoiner que fala sobre. Isso não é uma coisa exclusiva de Bitcoin, né? Mas quantos pontos de contato você tem com o Sim. Bitcoin Ah. até você adotar, enfim, até Uhum. comprar a primeira vez e tal. E, porra, eu no IEE, eu tive um evento de lançamento do livro do Bitcoin, a moeda na era digital, uma coisa assim, que é o livro do Do Ulrich, Urish. né? Uhum. Ele fez o evento conosco, ele é associado do IE também. E pois foi 2013, 2012 para 2013, cara. Foi logo eu tinha recém entrado, estava começando a cachaça da escola austríaca, bah, legal isso aqui. Nunca, mas nunca que eles vão deixar isso aqui prosperar. Eles, né, o Estado, tipo, Sim, sim. mas Ah. e é bizarro porque é uma ignorância, uma estupidez minha tão grande que ao mesmo tempo que eu enxergava que o Estado era a coisa mais ineficiente da face da Terra, eu pensava que eles iam ter uma capacidade de entendimento da ameaça que era o Bitcoin, quando o Bitcoin era tipo, não valia nada, ninguém dava Sim. valor, Ah. era pouco, tipo, valor, não sei quanto estava a moeda, mas não devia passar de US$ 100, ou Uhum. um pouco mais, que seja 1.000, mas o tamanho de mercado é insignificante. E eu pensei, não vai. Inclusive, isso eu fiquei pensando, conforme eu vi o Bitcoin subir de preço ao longo dos anos, eu ainda não estudava, porque eu pensava, não, isso aqui é claramente uma coisa que vai no coração da besta para Sim. tentar tirar dela o poder da moeda.
Então não vão deixar. Bom, em resumo, passou 2013, o Ucho falou, então, compre um pouquinho, conheço, tal. Não, não comprei. Aí, leio o livro, estudo e tal, mas não fiz nenhum dos dois. Fui estudar outras coisas. Aham. 2017, quando deu, e é bem os picos, né? Eu peguei 2017 quando deu, quando tava, foi até peguei um pouquinho antes do bull market e eu comprei. E daí, em alguns meses, explodiu o preço para cima. Eu comprei mais um pouquinho, já peguei um preço, acho, 4 vezes acima. E daí, quando veio o bear market a partir do final de 2017, se não me engano, É. eu esqueci de novo. Vou parar para estudar. Eu sempre pensava, não, eu tenho que estudar isso, né? Mas outras coisas da vida não Sei, estudei. sei. Burro! 2020, quando deu a crise do corona, antes da crise um pouquinho, eu vi aquelas imagens lá as imagens de Wuhan e o PCC fechando as cidades. Sei. E já tinha tido a crise no final de 2019 no Ripple Market lá do Fed. E já tinham tido que injetar um monte de dinheiro para salvar o negócio. Eu pensei, É. tá vindo a crise e tal. Vendi todas as minhas posições que eu tinha e comprei ouro. Me atolei em ouro. Aham. E daí o ouro deu 55% de valorização no ano de 2020, se eu não me engano. Com o real, com a desvalorização do real também, né? Deu 55, deu eu fiquei trifeliz. Pô, olha, acertei a mão, né? 55, é. Oh. Só que daí, daí eu fui olhando qual foi o ativo, o melhor ativo do ano? Bitcoin. Então, É. tá, deu, cansei. E eu olhei, claro, eu tenho na minha tabelinha financeira lá, eu tenho o investimento inicial que eu tinha feito, e eu fui olhar ali, era um valor pequeno que eu tinha aportado, mas eu Uhum. vi a multiplicação que tinha tido naquele valor, e daí, acho que foi no final de 2000, não, foi em 2000, desde o final de 2020 para 2021 que eu vou agora estudar isso. Eu não aguento É. mais parar de perder dinheiro. E daí eu comecei a seguir gente no Twitter, comecei a ouvir os podcasts, ouvi a Mus, ouvi outros podcasts variados e li o livro da Mus, li outras coisas, li artigo e estou devorando o conteúdo de Bitcoin desde então. E foi isso, assim. E daí, bom, conforme eu fui estudando mais, eu fui tirando essas dúvidas que é natural a gente ter, né? Tipo, mas como é que o governo pode bloquear, pode parar? O que que acontece se todos os estados do mundo se concentrarem, né, fazer uma coisa que não é uma coisa que é fácil para estados fazerem e Uhum. decidirem, vamos fechar, vamos cortar, e se cortar a internet? Todas essas perguntas eu Sim. fiquei me fazendo e fiquei ouvindo podcast até resolver elas. E conforme eu fui entendendo mais, eu fui enxergando o Bitcoin cada vez mais como quase que inevitável. Eu não quero dizer inevitável porque, né, eu não tenho capacidade de prever o futuro, Sim. mas eu enxergo que os incentivos econômicos da rede Bitcoin são são muito difíceis de parar. Muito difíceis de parar. E eu não vi contra-argumentos bons o suficiente para me dizer por que eu não deveria comprar Bitcoin. Porque dentro de todo o meu estudo de escola austríaca e coisa assim, eu tem aquele negócio, um relógio quebrado acerta 2 vezes ao dia. Então, muito falam isso sobre os austríacos que preveem 10 das últimas duas crises, né? Então, eu entendo que isso e eu cometi esse erro, muitas vezes de ficar prevendo, não, o sistema é claramente um sistema Ponzi, é um sistema pirâmide, não tem como dar certo, né? E vai um dia fundir e vai quebrar. Então, eu sempre pensava isso, mas era um entendimento superficial ainda, porque conforme desde 2008, especialmente, a gente deu para ver como eles conseguem empurrar com a Sim. barriga, Ah. chutar a lata mais para frente, né? Então, a partir do momento que eu entendi o que que era Bitcoin mesmo, eu entendi, não, Bitcoin é realmente, ao meu ver, a única solução para o sistema Fiat. O sistema Fiat um dia vai colapsar e o melhor candidato para se transformar numa reserva de valor global e que seja a base para a construção de um novo sistema financeiro é o Bitcoin. Não necessariamente por isso que ele vai ganhar, porque se os estados realmente entrarem em uma concertação e quiserem acabar com o Bitcoin, eu não acho que eles vão conseguir acabar, mas eles podem atrasar a adoção em muito tempo. E o Estado é isso, o Estado é violência. Eles, se precisar botar uma arma na cabeça de todo mundo e obrigar a gente a, enfim, a aderir ao novo sistema Fiat deles, não estou dizendo que todos os países do mundo fariam isso, mas alguns eu não duvido que façam. E como que você viu nesse tema, como é que você viu os últimos 2 anos de evoluções
de regulamentações nos Estados Unidos? Porque essa era uma grande preocupação, né? Sempre foi, mas esse Bitcoin foi proibido literalmente em todos os países, em todos, pelo menos os países em que ainda existe alguma esperança de liberdade aí no mundo. É, mas nos últimos 2 anos, pelo menos nos Estados Unidos, eu tenho visto, claro, não são regulamentações ideais na minha visão, mas eu tenho visto pelo menos senadores amigáveis que fazem lobby a favor. Isso te surpreendeu? Você vê com bons olhos ou você ainda é meio cético? Qual que é a sua percepção? Boa. Cara, eu me surpreendeu o ambiente nos Estados Unidos, porque no ambiente dos Estados Unidos ter gente favorável abertamente, ok, mas tipo, eles não terem descido a força do Estado sobre o Bitcoin. Porque essa sempre foi a minha preocupação em relação aos Estados Unidos, eu acho que de muitas pessoas, porque justamente os Estados Unidos, por ser o centro financeiro e por ser, enfim, os Estados Unidos, né, em tudo o que implica, se os Estados Unidos adotasse uma política confrontacional com o Bitcoin, eles empurrariam isso goela abaixo da maior parte dos países. E então eu sempre via com muito risco essa questão também. Eu acho que esse bonde já partiu da estação. Acho que eles não têm mais como. Tipo, tem, mas eles não vão, ao meu ver, atacar Bitcoin dessa maneira, porque já tá dentro do sistema. Tem gente dentro da Casa Branca, tem gente dentro do Fed que deve ter Bitcoin. O discurso da Yellen já mudou, né? Não. O Saylor fala muito sobre isso, como a Yellen reconheceu que a criação do Satoshi foi real e blá 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 blá. Então, não que ela goste ou queira que Sim, Bitcoin se transforme em alguma coisa, né? Mas o fato dela não ser mais. Ela e a Lagarde, né, a presidente do Banco Central Europeu, tinham opiniões muito similares ao se tratar do Bitcoin. Aqueles argumentos FUD clássico, assim. sim. Então, ver a Yellen falar não mais de forma mais neutra sobre Bitcoin, ao meu ver, mostrou que tem uma mudança acontecendo em termos de entendimento. O fato do cara da SEC lá, eu não esqueci o nome dele, o Gary, alguma Gary coisa, né? Gensler, obrigado. Gensler, isso. Esse aí, o fato desse cara dar aula de Bitcoin no MIT e ele entende Bitcoin, ele sabe o que é, ele falou publicamente que o Bitcoin não é que nem essas outras criptos, é uma coisa diferente. Isso mostra, ao meu ver, que tem já gente dentro do sistema americano que entendeu que Bitcoin está meio que fora da capacidade deles de regular. Porque historicamente é isso que eles sempre fizeram, né? Eles veem assim, tá, tem esse negócio novo, que esse negócio é uma ameaça, desce a polícia ali, ataca, repreende, né? Reprime. E no Bitcoin, se coloca na figura de um deles, né? O que tu vai fazer exatamente? Vai dizer assim, não, peraí, vamos proibir agora criptoativos de forma geral, vamos proibir Bitcoin, só que 20% da população talvez tenha já. Tipo, Não. tu vai Não. puxar briga com 20% da população e tu já não tem o governo já não está num bom momento politicamente, está com muita crítica, vai chamar mais uma briga, porque política é isso, tu tem grupos de interesse, né? E tu tem os grupos que tu vai sacanear em favor do teu grupo de interesse. Sim. Só que tipo, se esse outro grupo é muito grande, é muito significativo, é difícil, é muito difícil. Mas, então, assim, eu vejo com bons olhos. Eu acho que ainda não estamos lá, ainda não estamos no momento ideal, porque tem algumas alterações, especialmente aquelas regras contábeis que o Saylor comenta bastante, como facilitaria para empresas, né, Sim. poderem lançar no balanço e tal, empresas públicas. Enfim, eu acho que está num bom momento. ah, e, e a teoria dos jogos, né? Se você perguntar na minha ignorância, Paulo, o que, que é a maior criação qual é a maior genialidade que o Satoshi teve ao criar o Bitcoin? Eu diria que é a teoria dos jogos. Porque tu vê o caso de El Salvador e outros países querendo adotar, outros países que estão com problemas históricos, que eles não têm uma solução política que vai ser resolvida em 4 anos. E o Bitcoin demonstra uma coisa que é uma bala de prata, assim, tipo, é tu transformar pessoas que não conseguem ter conta bancária, porque o teu regime, a tua jurisprudência é tão confusa e negativa, e do nada o Bukele
também tem risco isso, mas o Bukele transformou a população inteira dele em portador de um ativo financeiro que Não. eles podem manter posse, teoricamente, né? Ah, só que ao mesmo tempo, é importante frisar, aquela Tivo Wallet, que o governo tem os dados, tem os dados da pessoa, vai saber Claro, o que tá lendo suspeito, né? aquilo. Isso aí eu acho horrível. Imagina se o governo brasileiro te desse te desse Uma carteira um federal. aplicativo, um aplicativo da Receita Federal. Agora usa esse aplicativo para comprar e vender Bitcoin. Tu ia ficar feliz? Mas pelo menos ele não obrigou, até agora, Sim. entendeu? Não É. obrigou. Mas enfim, então eu acho que a teoria dos jogos é o que demonstra por que mesmo que um país tenha uma política confrontacional contra o Bitcoin, é muito improvável que o mundo inteiro tenha essa mesma política. Cria um incentivo econômico muito grande para tu fazer o contrário, né? Mas digamos Estados Unidos, Europa, Japão, Oceania, dizem, não, Bitcoin é proibido, vamos perseguir Bitcoiners. Cria um incentivo econômico muito grande para que países que são países nível C, D, que não tem riqueza, digam, não, Bitcoiners, venham Vem morar pra cá. aqui, venham, Não. venham para cá, venham trazer esse dinheiro de vocês e venham trazer essa mente de vocês, que é diferenciada que eu não tenho no meu país. Não tem gente nesse nível de educação, especialmente financeira, mas enfim, de forma geral, né? Então, eu Não. enxergo que isso é mais uma das coisas que o Bitcoin resolve. Ele impede até os estados que querem controlar Bitcoin de poderem atacar Bitcoin tão frontalmente que eles gostariam. Não. E você acha que os Estados Unidos é uma referência quando você quer saber sobre como vão evoluir essas questões regulatórias? Porque na minha visão, assim, o Brasil provavelmente vai seguir o que os Estados Unidos fizer e a Europa em geral, assim, claro que tem exceções lá dentro, mas a Europa em geral adora uma regulaçãozinha e um controlezinho totalitário, né? Você acha que os Estados Unidos então é a única esperança ou sei lá, é o que se acompanha nessas questões? É, eu, é isso. Eu acho que os Estados Unidos está, de forma geral, está liderando no sentido de estar presente no Congresso deles a discussão sobre criptoativos, de forma geral, né? Ah, E sim, eu acho que o que eles fizerem vai ser seguido ainda por boa parte do mundo, mas, que nem eu estava comentando, eu acho que esses outros países, à margem, têm um incentivo econômico maior até de serem mais liberais em relação ao Bitcoin. A Europa, eu concordo contigo, a Europa é a social-democracia encarnada, né? Eles querem, através de leis positivas, positivistas, querem Sim. controlar a sociedade. E eu acho que bom, a Lagarde, o euro, eu acho um shit show. A Lagarde, olha, eu consigo não gostar da Lagarde mais do que eu não gosto do Tarso Genro, que foi governador aqui do Rio Grande do Sul, do PT. Então, eu acho que sim, os Estados Unidos vai liderar. E eu acho que os Estados Unidos os Estados Unidos tem várias coisas que tornam ele mais antifrágil em termos assim como país, né? E é o fato especialmente dele de ter algum nível de federalismo ainda, que Uhum. no Covid se demonstrou isso, especialmente no caso da Flórida, do Ron DeSantis, que abriu a Flórida, tipo, logo na sequência. Sim. E e o federalismo americano está criando uma corrida dentro dos Estados Unidos para ver quem é que vai receber os É. mineradores de Bitcoin. Porque, imagina, se tem uma comunidade de Bitcoin na tua cidade, no teu estado, se tu entende o que é Bitcoin, tu entende o quanto isso vai impactar no longo prazo. Vai ter gente rica, gente inteligente, gente querendo construir, empregando gente, sabe? É Não. tudo que tu quer numa comunidade. Então, no Texas, lá em Austin, o governador já entendeu, e o Texas está recebendo os mineradores e está crescendo muito em relação a isso. Mas tem concorrência, tem outros estados que estão querendo oferecer desconto de impostos e tal para atrair mineradores. E a prova final disso, a meu ver, é o prefeito de Nova York pedindo para o governador de Nova York não passar a proibição de mineração de proof of work, né? Eu não sei até se ele já foi definido isso ou não, mas eu via, tipo, o cara que é um democrata, mala, um monte de opiniões horríveis, mandou uma carta aberta para o governador pedindo, dizendo, nesse momento,
que a gente está, né, se recuperando da pandemia, não é um bom momento para criar impeditivos Sim. para a indústria que vai trazer empregos e riqueza para o nosso estado, uma coisa assim. Então, tipo, isso, ao meu ver, é a teoria dos jogos de novo, entendeu? Não. Eu não quero perder emprego para os outros estados. Pô, incrível, incrível. É, eu também acabo sempre acompanhando mais os Estados Unidos para ver o que essa teoria dos jogos acontecendo, né, ao vivo. E esses outros países, como você falou, menores, eu acabo acompanhando com muita curiosidade e torcendo bastante, mas às vezes também eu fico meio preocupado, porque eles têm instituições mais frágeis, né? Como é que vai acontecer, né? Às vezes líderes mais autoritários lidando com o Bitcoin, será que isso vai ser uma coisa boa, será que não vai? Mas enfim, acho que é só o tempo vai dizer, né? Cara, tem um conceito aqui que eu anotei ele porque eu vi você mencionando ele na entrevista com os bitcoinheiros e eu queria aprofundar um pouco mais nele porque foi um dos conceitos daqueles que explodiu minha cabeça quando eu cheguei nele e eu fiz até uns tweets sobre isso um tempo atrás, que é o fato do Bitcoin ser um app de propriedade privada, vamos dizer assim. O Bitcoin ele baixa o custo de você ter uma propriedade privada para zero, basicamente. Qualquer pessoa com um smartphone na mão consegue ter. Uhum. Queria que você pudesse falar um pouco do quanto você acha que é transformador isso, né? E o quanto isso muda a vida das pessoas e a sociedade. Perfeito. Cara, realmente eu acho que isso, vai saber qual é o aspecto mais importante, mas eu acho que isso é um dos aspectos talvez mais transformadores que o Bitcoin traz realmente em termos de potencial, que é realmente a revolução do direito de propriedade, né? E dentro aí o liberalismo mesmo, ele tem várias correntes liberais, né? Mas as mais, especialmente mais austríacas, mas de forma geral, o liberal entende que a propriedade é a base do sistema, né? É tu ter o direito à propriedade. E ao mesmo tempo, a gente tem propriedade aqui no Brasil, que a gente paga imposto, e se a gente não paga o imposto sobre a propriedade pode ser tomada pelo Estado. Então, de quem é a propriedade de verdade? A propriedade não é tua, é do Estado, né? Tu paga um É, licenciamento anual para poder usar ela sem risco de ser tomada ela. Então, isso mostra como o Estado, mesmo com a propriedade tradicional, o Estado se adonou. De alguma maneira, ele conseguiu meter a mão ali, cobrar em dinheiro e te tornar sujeita a tua propriedade à aprovação do Estado, né? E claro, tu precisa do cartório, aqui no Brasil é estatal, então tu sim. precisa do validador da terceira parte para dizer isso aqui é propriedade do João, isso aqui é propriedade do Paulo, né? O Bitcoin, ao não ter isso, é realmente impressionante, porque torna a propriedade, ela não tem um custo para ser mantida, né? Então, dá para se alegar que o sistema Bitcoin tem, né? O sistema como um todo precisa de manutenção, precisa de, enfim, programadores e tal, mas a propriedade individual não tem. E quando a gente pensa que qual é a propriedade que a maior parte da população no mundo tem? Tipo, um mundo talvez muito grande. Vamos pensar nos países subdesenvolvidos, né? É, é nada. Os caras talvez É. tenham olha, vai Papel lá, um moeda, no imóvel, máximo. né? Papel moeda, É. ok, tem uma propriedade é uma propriedade horrível, né? Que pode ser Sim, diluída e certamente será diluída será, no longo está prazo sendo. por todos os estados. Sim. Uh, não tem casa, né? Não tem imóvel, Não. não tem muitas vezes um carro, então não tem propriedade. Então, uh, ao ter Bitcoin, nem que seja um pouquinho, a pessoa passa a ter direito à propriedade de fato, né? Onde não precisa da validação de terceira parte. E, vamos lá, até hoje não vai ser cobrado por tu ter Bitcoin. Talvez no futuro algumas jurisdições queiram fazer isso. Eu não duvido que façam, mas não Não. quer dizer que o mundo inteiro vai fazer, né? De qualquer maneira, então eu acho que isso pode ser muito transformador, especialmente quando as pessoas mais pobres, elas são pobres por quê? Porque elas não têm acúmulo de capital, porque elas não têm capital. Pobreza é isso, é ausência de capital. Então, quando a gente fala do Brasil aí, que tem olha, no Brasil 50% da população ganha cerca de R$ 1.300 por mês, dados de 2019. R$ 1.300 por mês, cara. Não é nada isso, nada, é horrível. Então, daí tu pega 1.300 pila, mas aí o cara paga
40% de impostos diretos, mais ou menos, e mais 10% de inflação. O cara passa metade do ano trabalhando para o Estado, todos nós no Brasil, né? Metade do ano trabalhando para o Estado. Ou seja, esses 1.300 são, na verdade, 650 pila por mês. Como é que essa pessoa vai pagar todas as suas contas e sobrar dinheiro para acumular capital e comprar uma casa? Mesmo uma casa subsidiada, né? Então, é muito difícil para a pessoa fazer isso, acumular capital, e a base do capitalismo é a construção de capital, o acúmulo de capital. É tipo, quando nós nascemos, tinha tudo isso construído. Tinha toda essa estrutura, esse capital acumulado em forma de prédios, dinheiro, tudo mais, que estava aqui. E é por isso que a gente não está num nível de desenvolvimento econômico inferior. Tá? A gente está nesse nível onde a gente pode se dar o luxo de pensar e de fazer coisas intelectuais e não de ter que ficar construindo, enfim, a base da civilização. Então, o acúmulo de capital, ao meu ver, é central. Quando a gente pensa que o acúmulo de capital é proibido pelo Estado através da taxação e tal, proibido não na prática, né? A ideia de que a gente pode ensinar para as pessoas mais pobres que elas podem comprar um pouquinho de Bitcoin, que seja um pouquinho toda semana, põe, sei lá, R$ 10 por semana, seja R$ 10 no mês, compra isso, compra toda regularmente. E olha, tu pode passar isso adiante, tu pode passar isso para o teu filho, tu pode passar isso para o teu neto, se tu quiser, se teu filho é um idiota, tu não quer passar para ele, passa para o teu neto. E essa pessoa, enquanto a gente tiver um sistema de inflação, que é o sistema vigente, né, Fiat, a gente não precisa nem vender o teu Bitcoin. Tu pode botar aí na Rispar, que patrocina o teu podcast, e usar ele de colateral. E a partir daí, claro, isso requer uma educação financeira, né? Sim, Controlar é isso. um nível acima, né? Mas é uma possibilidade, entende? Tipo, a pessoa não precisa nem vender o Bitcoin, ela pode usar o Bitcoin para se alavancar na vida. Então, isso é, ao meu ver, o melhor tipo de direito de propriedade. Por isso que é transformador realmente o que o Bitcoin pode fazer ao... Essa é a briga, ao meu ver, sabe? Nós, aqui no Brasil especialmente, ao meu ver, se a gente conseguir pegar as pessoas mais pobres e fazer elas entenderem o que é Bitcoin, e elas comprarem Bitcoin, e elas começarem a sair de uma vida difícil por causa do Bitcoin, não vai, cara, isso não vai ter discurso de ninguém que vai poder atacar o Bitcoin. E por que isso importa? Porque, se atacar o Bitcoin no Brasil, rale-se, não importa. Ok, o Brasil vai continuar no perrengue, essas pessoas vão continuar sofrendo. Então é por isso que vale a pena a gente fazer um esforço de demonstrar como o Bitcoin é transformador para as pessoas mais vulneráveis da população. E eu acho que esse é o grande chamariz, especialmente para aquelas pessoas que dizem ter consciência social e preocupação com os outros. Aí, vamos ajudar as pessoas mais pobres, vamos educar sobre Bitcoin. E você já pensou alguma maneira de escalar essa questão? Porque não é Já tão pensei. simples, né, passar Não. esse conhecimento para as pessoas. Não é nem um pouco simples. Eu recomendo sempre que a gente possa fazer aquilo que está na nossa disposição, né? Então, no Brasil, infelizmente, nem a elite sabe o que é Bitcoin. Não. Então, tem um trabalho aí, por exemplo, o trabalho que tu faz de divulgar as ideias, divulgar e ajudar a fomentar o ecossistema Bitcoin no Brasil é muito importante porque a elite também precisa aprender. Todo mundo precisa aprender, mas Não. o ponto é que eu faço, por exemplo? Toda semana eu pago R$ 10 da diária da minha diarista, eu pago em Bitcoin para ela. Na real, eu não pago em Bitcoin, eu transfiro para a conta dela na BIPA e ela compra Bitcoin. Eu ensinei ela a ter uma Blue Wallet e como é que ela pode, né, tirar da corretora e botar na sua Blue Wallet. E falei, isso aqui eu expliquei o que é Bitcoin. É difícil, tem um nível de Sim. conhecimento que é difícil de passar, mas eu estou ensinando gradualmente e falei, isso aqui é uma coisa que tu vai poder passar para o teu filho e para o teu neto. Ela disse, que nem uma conta poupança, Paulo. É tipo uma conta poupança, mas essa tem uma potencial valorização muito superior a uma conta poupança tradicional, né? Então, que na verdade perde dinheiro. Então, eu acho que pode começar com exemplos assim. É importante a gente testar alternativas, cada um teste a sua, tente fazer alguma coisa e veja o feedback de mercado. Como é que foi a recepção? Quais são os pontos de contato que a pessoa teve, que ela ficou em dúvida? O que é que ela não entendeu? E vai testando, entendeu? Vai testando e vai vendo o que Sim. funciona. A partir daí,
a gente chega a alguma ideia mais de escalabilidade, né? Para pensar em um projeto escalável. Se eu fosse milionário, eu teria um projeto específico para isso. Mas como não é o caso ainda, então não tá. Mas fica a dica: se você é milionário e tá ouvindo isso aí, vocês conhecem a história do Bitcoin Beach, né? Eu não sei, tem o último. Foi uma das últimas entrevistas lá na The Investors Podcast, Aham. que ele entrevistou o cara do Bitcoin Beach. E o cara contou toda a trajetória do Bitcoin Beach, como estão surgindo várias iniciativas ao redor do mundo, eu sei que tem aqui no Brasil também, Sim. né, de projetos desses. O projeto Bitcoin Beach é isso, é um projeto para pegar uma comunidade carente e ajudar ela a entender o que é Bitcoin e acumular Bitcoin. E tá dando certo. Só que precisou de um cara inicial para financiar, para dar uma grana e botar o negócio de pé, né? Porque tu Não. precisa do dinheiro para tu conseguir fazer a distribuição inicial, para botar, enfim, dentro do comércio, coisa do tipo. Eu Eu acho acho que até a que economia fez. circular não é tão, não tem tanta chance ainda por causa da questão da lei de Gresham, né? Que é a pior moeda Sim, você quer domina gastar a antes, né? circulação. É. Eu acho que até essa doação inicial aí foi US$ 100.000. Uhum. Talvez eu acho bem capaz de ter bitcoinheiros muito ricos aí no Brasil que tenham R$ 500.000 para doar para um projeto desse, ou até R$ 100.000, que seja, né? Deixa eu até complementar isso. Ouvindo o podcast, eu recomendo, ouçam o episódio, é muito bom, o cara é muito bom. E o que ele falou é o seguinte, ó. Eles estão pegando o modelo de Bitcoin Beach e transformando isso numa questão escalável que eles, em resumo, eles hoje já têm várias outras iniciativas que estão em Uhum. contato com eles, e eles, quando fecham a cota de doação do mês que eles precisam para financiar o projeto deles, eles dizem, ó, não preciso mais, eles mesmos distribuem para esses outros projetos. E eles estão Entendi. preparando o negócio para ser tipo, ó, tu quer fazer uma coisa parecida? Nos procure, a gente vai dar tecnologia, vai dar doação se a gente conseguir acesso, né? E é isso, tipo, eles estão abertos para isso. Então, quer montar um Bitcoin Beach outro aqui no Brasil? Tem possibilidade, entendeu? Eu acho que é Incrível. por aí. Ah. Cara, uma outra coisa que você falou também que eu queria comentar, que você falou que a população em geral, né, mas acho que o pobre sofre mais com isso, acho não, tenho certeza, que ele paga 40% de imposto direto e mais 10% de inflação. Mas esses 10% de inflação é no consumo, né, vamos dizer assim, num consumo geral, numa cesta de consumo geral. Mas a inflação que ele tem que enfrentar no preço dos ativos, que é a alternativa da poupança, né? O jeito de você poupar e preservar capital é comprando ativos hoje em dia. E a inflação dos ativos é muito maior que 10% ao ano. A inflação de imóveis e de bons ativos e bons produtos também, né? Então uma boa educação, uma boa saúde. Então o jogo, na verdade, eu acho, na minha opinião, é muito mais injusto do que 50%, que foi a conta Uhum. que a gente tinha Uhum. chegado aqui, né? Eu acho que na verdade é muito mais de 50% esse problema, esse buraco no bolso de todo mundo e obviamente pior no bolso da pessoa que ganha pouco. Isso aí é um ótimo ponto, João. E é interessante, né, quando a gente vê, especialmente gente da esquerda reclamando de desigualdade de renda, desigualdade de patrimônio, esse tipo de coisa. Ninguém presta atenção nisso. Realmente foram os bitcoins que até eu não tinha prestado atenção dessa maneira. Foi ouvindo o Saylor falar que realmente faz todo sentido, né? E é bom, é uma coisa lógica quando a gente pensa num sistema inflacionário, que é inflação, né? Mais dinheiro perseguindo a mesma quantidade de bens e serviços. Mas não só bens e serviços, né? É isso, é imóveis, ativos. Então, Né? quanto mais escasso aquele ativo e ele tendo uma procura de mercado, que nem é o caso de imóveis, né? Num ambiente inflacionário, valoriza o imóvel. E então fica mais distante da pessoa que não tem o imóvel, né? Em resumo, É, dá para fazer uma divisão. Tu tá no lado das pessoas que têm ativos que valorizam com a inflação, ou tu tá do lado das pessoas que não têm ativos e que sofrem só pega o lado ruim da inflação, né? exato. Então, perfeito. Esse é um ótimo ponto e é interessante pensar por que que a gente tem inflação? Por que que é obrigatório ter inflação no sistema Fiat? Bom, vamos pensar o seguinte: quem cria moeda mesmo é o banco comercial. O banco comercial ele vai criar moeda a partir do seu balanço, né? Quanto mais ele tiver, mais, enfim, moeda, mais reservas bancárias e mais patrimônio ele tiver, maior a capacidade dele, né?
de emprestar dinheiro. Então, quando o Banco Central quer criar uma moeda na economia, ele injeta reservas bancárias nos bancos comerciais em troca dos títulos públicos que esses bancos têm, né? Então, ele compra os Perfeito. títulos públicos dos caras, então retira do banco o título público e dá para eles reservas bancárias. Com o aumento de reservas bancárias, o banco comercial pode imprimir mais moeda e emprestar mais. A partir do momento que o banco comercial empresta mais recursos, ele cria efetivamente. Então, o João vai lá tirar um financiamento na Caixa, sei lá, para comprar um imóvel, digamos, tira 100 mil reais. Então, ele efetivamente vai criar os 100 mil, e conforme tu pagares a tua conta, né, ele vai quitar a dívida que tu tinha com a Caixa, e o dinheiro vai desaparecer. Tu vai efetivamente matar aqueles 100 mil quando tu pagar ele de volta. Vai sobrar uns Só que juros tá, aí, né? tá faltando juros. Ah, E é por isso que a gente tem inflação. Porque tu precisa de mais moeda do que a que foi criada. Tu precisas da moeda dos juros. Então, a partir disso, se tu tem um sistema que não tem inflação, num sistema que nem esse, que é um esquema Ponzi, se tu não imprimir moeda, vai faltar moeda. E daí tu corre o risco de um colapso de deflacionário monetário, né? A deflação monetária, porque se faltar um banco ficar a descoberto, como está tudo interconectado, é um castelo de cartas. Cai um, cai todos. E daí, por isso que os bancos centrais precisam, sempre na crise, injetar capital. Se eles não injetarem reserva bancária, todo o sistema colapsa. Então, é um sistema ilógico, só que é o sistema que a gente tem, e perfeito. esse sistema é um sistema de crédito, em resumo, né? Ah, É crédito e consumo, não é um sistema de ativos. E ah, é por isso que a gente tem um sistema que então requer inflação permanentemente. E daí aumenta, não que cria, mas existe desigualdade, obviamente, dentro do capitalismo, mas esse sistema, ele aumenta, ele acelera a desigualdade. E ele cria outros efeitos, não todos, efeito Cantillon, enfim, daí dá para ficar numerando todos os problemas gerados do sistema Fiat. Mas então, é muito interessante pensar isso, porque se tu tivesse na cadeira do Powell, ou se eu tivesse, é óbvio que eu mandaria imprimir moeda. Não tem outra coisa que tu possa fazer, porque se tu não fizer isso, o sistema colapsa. Isso é uma tese que eu tenho, obviamente é só um chute, mas eu tenho essa tese em relação ao sistema americano que eu estava discutindo antes. Olha, se eu sou o Powell ou a Yellen, e eu entendi, digamos que eles tenham entendido Bitcoin, eu acho que eles não entenderam. Mas, tipo, o Bitcoin talvez seja a única salvação desse sistema, né? Porque precisa transitar para alguma coisa quando esse castelo de cartas cair de novo, né? A capacidade de injeção de capital para conseguir gerar crescimento econômico está sendo marginalmente decrescente. Precisam mais capital para menos resultado. perfeito. Então, eu acho que não tem outra coisa muito que eles possam fazer fora retomar o padrão ouro, por exemplo, mas que tem também, a gente sabe, diversos problemas. Eu acho que no final das contas, alguns desses banqueiros centrais aí, não todos, mas alguns devem estar fazendo um pezinho de meia aí de Bitcoin de alguma maneira, né? A própria Lagarde, ela admitiu que o filho dela tem Bitcoin, É então Bitcoin, querendo ou não eu pode vi ser um ela falando laranja, que né, pra ela. eu vi ela falando que ele tinha criptoativos, eu não sabia, ela falou que É, era sim. Bitcoin? Não, acho que, puta, eu não sei, eu não Tá. lembro a palavra Se exata, se mas for mesmo se ela Bitcoin, eu falou fiquei surpreso. criptoativos, eu Aham, acho que aham. ela pode ter usado como um guarda-chuva para qualquer Sim. coisa envolvendo Bitcoin ou outras shitcoins. Mas imagina se tu é Lagarde e teu filho é um Bitcoiner maximalista. Imagina a tortura que é a janta em casa. É a história do Peter Schiff, né? O Peter Schiff, o Ah, filho dele exatamente. é bitcoinheiro, Exatamente. né? Exato. Maximalista, Mas assim. sabe que o Peter Schiff eu acho que é marketing, sabe? Ele aumentou o engajamento, É, cresceu as redes sociais dele falando. Tipo, ele não é um crítico honesto de Bitcoin há muito tempo. sim. Tipo, então, eu acho que no caso dele vou ganhar dinheiro vendendo ouro do que qualquer outra coisa. É. Cara, e essa questão que você falou do crédito, né? De novo, volta àquele ponto, né? Quem tem ativo tem acesso a crédito normalmente. Então, se você tem ativo, você tem, além do seu ativo estar valorizando, você também tem acesso à impressão de dinheiro do sistema bancário. Então, você também consegue
se beneficiar desse sistema, né? Então é mais uma divisão aí entre as pessoas que têm ativo e não têm, e como isso fica injusto, né? No longo prazo. É exatamente isso. Né? Cara, mais uma pergunta interessante, bem especulativa. Não precisa ter nenhuma, né, sei lá, não precisa se conter. Pode ser especulativa porque é para ser especulativa mesmo. Como Tá. que você acha que esse sistema Fiat colapsa? Qual que é o endgame dele? E quando, não quando especificamente, mas como se dá essa transição para alguma coisa nova, que seja a hiperbitcoinização ou que seja outra coisa que você acha que pode surgir aí, que os banqueiros vão inventar, sei lá. É Ethereum. Tô brincando. Cara, tá, chutômetro, tá? Mas eu acho que o cerne da questão de por que que o Bitcoin não é hoje, já não ganhou completamente, no sentido de que o mundo inteiro adotou Bitcoin e acabaram os bancos centrais. Porque a percepção do mercado sobre Bitcoin é uma percepção de que é um ativo de risco. Eu e tu não encaramos assim. A gente encara É, como um ativo de segurança. Só sim. que o preço, né, agora, especialmente, deu uma derrubada enorme. E É. daí tu chega para uma pessoa e diz: Não, isso aqui é o meu ativo de segurança, ele acabou de cair 50%. A pessoa acha que é maluco, né? Mas por que que é um ativo de segurança? Porque ele é um ativo ao portador. É. Qual é o lastro do Bitcoin? Não, o Bitcoin é o lastro. O ouro é o lastro. Por quê? Porque ele é um ativo ao portador. Porque ele não é crédito, ele não depende de mais ninguém, ele não é um passivo de alguém. Ele é um ativo em si. Perfeito. Conforme a gente educar a população de que isso é a verdade, que o Bitcoin é um ativo de lastro, ele é o lastro, ele é um ativo sem risco de terceiros. A percepção de risco das pessoas em relação ao Bitcoin inverte. Em vez de enxergar ele como um ativo de risco, passa a enxergar ele como um ativo de segurança. Eu estava olhando ontem uma newsletter do Nick Batia, que ele comenta como já vem caindo a correlação da Nasdaq para o Bitcoin. Pouquíssimo, pouquíssimo, assim, quase nada. Mas está caindo um pouquinho. Acho que nesse último ano até. Não sei se vai se manter essa tendência, mas eu acho que no longo prazo é o que eu chutaria que vai acontecer. Conforme as pessoas vão se educando sobre o que é Bitcoin, elas vão entendendo que ele não só tem um potencial grande, mas como esse potencial é muito provável de acontecer, uma valorização dele, e que as pessoas, a partir daí, começam a alocar um pouco mais em Bitcoin, e nós aí, Bitcoiners, hodlers, a gente vai acumular o máximo possível. Conforme a gente vai acumulando mais, a gente pode fazer isso que eu estava comentando antes, de um ataque especulativo contra o Fiat, né? De usar Bitcoin para colateralizar e tirar mais Fiat para comprar mais Bitcoin. Conforme o Bitcoin vai valorizando, tu vai valorizando cada vez mais, tu vai podendo fazer isso numa escala cada vez maior. Sim, Claro, não estou dizendo que as pessoas têm que fazer isso, tá, sim. pessoal? Cada um É. faz sua pesquisa e faz suas contas. Você tem que ter Claro, capacidade de claro. pagamento sempre das suas dívidas. Mas o ponto é, isso é uma questão que quando os grandes players começarem a fazer isso e a percepção mudar em relação ao ativo, ser um ativo de segurança e não um ativo de risco, daí é game over para o sistema Fiat. Porque, ainda mais considerando que, eu estou falando só de Bitcoin, mas vamos voltar para o sistema Fiat e olhar como é que o sistema Fiat vai estar rodando. Então, a gente está entrando provavelmente numa recessão agora. Daqui a pouco eles provavelmente vão ter que pivotar e injetar um monte de dinheiro de novo no sistema para gerar um crescimento econômico cada vez menor, um endividamento crescente global, um castelo de cartas que precisa de um esquema Ponzi, que precisa ficar colocando É. dinheiro para o negócio não colapsar. E vão botar uma pitadinha ainda mais de incentivo para o sistema Bitcoin, que é CBDC. Olha, pessoal, você não gosta não gosta de Bitcoin, mas que tal uma moeda, então, que o Estado passa a te dar um crédito social com o teu consumo? Está acontecendo na China e logo mais, certamente, vai ter gente no Ocidente defendendo a utilização disso para, enfim, qualquer bobagem do momento que elas quiserem defender. Sim. Então, o sistema Fiat está rumando, ao meu ver, para um precipício, e isso não é de agora, isso já vem de décadas, mas é um sistema, ele é falho de design,
Então, vai ruir em algum momento, não sei dizer quando, mas se é para chutar, eu chutaria nos próximos 15 anos, talvez 20, porque as crises estão ficando mais curtas também. Os períodos né, de expansão desse crédito que permitia o aumento de consumo, aumento de investimento, então está cada vez mais problemático, o endividamento está maior. Então, está levando uma estagnação, e se queremos ver o que vai acontecer com o Ocidente, especialmente, olhemos para o Japão. O Japão está estagnado economicamente há muito tempo, porque ele está fazendo isso que a gente está vendo agora, de forma geral, no Ocidente, está acontecendo no Japão há mais tempo. Então, o sistema Fiat está rumando para um colapso, tomara que seja lento e não da noite para o dia, mas o Bitcoin continuamos construindo, continuamos implementando, continuamos trazendo novas coisas, da rede Lightning especialmente, eu vejo muito potencial. Então, com tudo isso, ao meu ver, o que vai acontecer é quando a percepção do público, e vai ser gradual, vai ser um indivíduo por vez, elas começarem a entender essa lógica e mais gente virar Bitcoiner, né, hodler, conforme a gente se tornar, sei lá, 30, 40% da população, daí é rápido, ao meu ver, a transição. Daí o Fiat colapsa porque as pessoas vão ver. Bom, se todo mundo à minha volta está dizendo que Bitcoin é o futuro e eles estão preservando o patrimônio enquanto eu estou sofrendo com uma inflação crescente, CBDC, tudo isso, eu vou colocar meu patrimônio em Bitcoin. Quando todo mundo migrar do sistema Fiat para dentro do Bitcoin, acabou o Fiat. Não, não. E você acha, você falou um negócio interessante, você acha que a volatilidade do ciclo econômico do sistema Fiat tá aumentando? Acredito que sim. Eu acho que eles têm que fazer cada vez mais intervenções para manter o negócio de pé, né? Então, como eu Não. comentei lá no início da Ripple, o Ripple reverso deles lá de 2019, precisarem injetar dinheiro. Porque o esquema é tão esquema o que está acontecendo que quem compra todos os títulos é o Fed. O Fed está monetizando a dívida dos Estados Unidos. O Banco do Japão está monetizando a dívida do banco do governo japonês. Não. E ainda por cima, tipo, se fosse perguntar, Paulo, como é que dá para impedir Bitcoin de ganhar? É todos os governos ficarem fiscalmente responsáveis, eles pararem de gastar mais do que arrecadam, eles, a partir do superávit primário, começarem a pagar a dívida e limparem as dívidas públicas e beleza, daí Bitcoin realmente eu acho que não ganha, porque o incentivo Tipo, é difícil tu aprender Bitcoin, tu custodiar, então tem um custo aí para a maior parte das pessoas, especialmente pessoas mais velhas, não Sim. querem ter Ah. esse custo de tempo, né? Então, mas vamos lá. Qual é a probabilidade de eles fazerem isso? Não é muito provável, É né? sério, né? Até porque o sistema fiduciário, o sistema de crédito estatal, tipo, pô, te coloca no lugar de um presidente. Sempre tem uma ótima razão para gastar dinheiro público. Não. Pô, tem um monte de gente sofrendo. Sempre tem necessidade de gastar dinheiro dos outros, entendeu? Então, e a gente está tão acostumado, a gente, né, a sociedade está tão acostumada com isso que ela não entendeu que quem gera riqueza e quem constrói a sociedade é a sociedade privada, não é o governo. Não. Só que as pessoas, conforme o sistema vai se deteriorando, elas vão ficando cada vez numa situação pior e vão demandando mais do Estado. E daí, a partir disso, a lógica vai piorando, entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que não vai acontecer dos Estados pararem de imprimir moeda, talvez um que outro, mas não globalmente. E é por isso, essa foi a razão final, assim, que me sacramentou, tá, virei maximalista. Porque eu entendi que eles nunca vão parar de imprimir moeda. Nunca. É. Até porque, mesmo se eles quiserem ficar fiscalmente responsáveis, monetariamente responsáveis, existe um risco dessas novas políticas, na verdade, levarem ao colapso do tamanho da dívida que eles já criaram, né? Então é riscoso também ser muito fiscalmente responsável, né? Não tem nenhum incentivo para isso no final das contas. Tem só se tu é Paulo, o cara que tá lá olhando e vendo assim, mas esse negócio não tem como dar certo. Tá lá então, dentro da máquina. aí o cara quer Ele compra colapsar, Bitcoin. compra Bitcoin e colapsa o mais rápido possível, tudo para ele ficar rápido, Exato. para ele ficar rico mais rápido. Paulo, obrigado, cara. Obrigado por ter vindo aí no 21 milhões. Adorei o papo aí. Espero receber você mais vezes. Eu tô querendo muito usar a sua cabeça aí pra gente falar de economia austríaca. Então, Legal. se um dia aí eu
eu ler algum ensaio específico, algum livro específico, vou te convidar pra gente voltar. Pô, conta comigo, parabéns pelo trabalho, João. Eu acho que nós, brasileiros aí que queremos que o Brasil tenha algum sucesso, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é ensinar Bitcoin, porque o Bitcoin quando eu falava dos problemas da economia sem o Bitcoin, é muito mais difícil, porque é uma explicação teórica. Quando eu falo É, Bitcoin, é uma coisa prática, né? Tipo, só que é ruim quando a volatilidade derruba o preço, as pessoas ficam assim, tu tá errado. Mas dá sim. tempo ao É, tempo e vai é. estar invertida a questão. Mas então, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer pelo Brasil é ensinar as pessoas sobre Bitcoin, trazer elas para dentro do sistema, porque acontecendo o que a gente acha que vai acontecer, vai ter mais gente rica, mais gente capaz, e para ajudar a construir um país melhor. E, bom, é isso. Muito obrigado pelo convite. Uma honra participar. Valeu, eu queria, na verdade, antes da gente ir embora, eu queria que você desse uma sugestão de livro. Eu sei que você mencionou vários livros, mas preciso de uma final agora. Vamos lá. Eu selecionei a biografia, o Total Recall se chama, a autobiografia do Arnold Schwarzenegger. É um livro um pouco Incrível. diferente aí do que os outros convidados geralmente indicam. E por que esse livro, tá? Porque, especialmente quando a gente fala do indivíduo, o, o Schwarzenegger é um cara que teve sucesso em quatro áreas da vida, né? Ele teve primeiro como ele nasceu em 1948 num vilarejo na Áustria pós Segunda Guerra Mundial. Tinham 13 casas na comunidade que ele morava. O pai dele era um ex-oficial da SS e que tinha, né, sobrevivido à guerra, mas não era uma pessoa muito agradável, segundo Schwarzenegger. E ele, no meio desse nada, ele decidiu, aos 13 anos de idade, se não me engano, virar halterofilista. Imagina, na Áustria, no meio do nada, né? Né? E a partir do halterofilismo, um esporte totalmente obscuro, ele conseguiu sair daquele lugar que ele não queria mais Não, morar. calma, era fisiculturismo, né? Halterofilismo é fazer É, musculação. fisiculturismo. Obrigado, fisiculturismo, é verdade. Valeu. Boa correção. E daí ele, a partir do fisiculturismo, ele conseguiu sair de casa, conseguiu, enfim, sair da Europa e ir para os Estados Unidos. Só que desde a adolescência dele, de acordo com o que está escrito no livro, ele tinha visto os filmes do Hércules, se eu não me engano, que um fisiculturista tinha feito o Hércules. E ele falou: vou virar fisiculturista para depois virar ator de Hollywood. Imagina, isso lá no meio da Áustria. Então, essa história dele, eu acho. Qual é o principal ensinamento do livro, que é por isso que eu acho que vale a pena as pessoas lerem? Ele ensina o poder da disciplina, o poder de ser uma pessoa disciplinada como ser um pilar para construir uma vida sólida. E ele depois, ele virou ator de Hollywood, mas as pessoas não sabem, ele ficou rico como empresário antes de ser ator de Hollywood. Ele já Caralho, era não rico. sabia não. Então, e daí ele vira ator de Hollywood e depois ele é eleito. Eu tenho diversas discordâncias políticas com o Schwarzenegger, mas ele virou eleito governador da Califórnia, que era a oitava maior economia do mundo, se fosse um país, e reeleito em primeiro turno depois. Então, o cara teve sucesso em muitas áreas profissionais e o principal ensinamento dele é: seja uma pessoa disciplinada, e ele na biografia ensina como é que ele adotou a disciplina. Então, por isso que eu recomendo. Pô, maravilha. Obrigado de novo, Paulo, e até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Até. Tchau, tchau. Valeu. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas.